Nós saudamos todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. O tema que vamos continuar é o resgate da família. Aqui conosco estão o pastor Douglas e o pastor Guilherme. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Guilherme. Paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Douglas, todos que estão assistindo conosco. Mais um programa. Lembramos sempre de que você curta, compartilhe, comente sua experiência ou da igreja de onde você está falando acerca deste assunto que iremos tratar hoje neste programa. Vou pedir ao pastor Douglas que possa ler o texto para darmos continuidade ao nosso tema. O texto está em 1 Samuel, capítulo 30, e hoje nós vamos ler o versículo 19, que diz assim: E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Texto maravilhoso esse, Maravilhoso. né? Que promessa. Nós lembramos o que aconteceu no programa passado, nós falamos sobre a subida de Davi na sua afiliação ao rei Aquis, que era o rei dos filisteus. Davi passou guerreando algumas batalhas com os filisteus, e em uma delas, que foi o assunto que nós tratamos na semana passada, foi que quando Davi volta para Ziclag, era um lugar onde estavam as famílias de Davi e seus guerreiros, né, os seus valentes. Quando eles voltam, eles encontram uma cidade devastada, derribada a fogo, e os seus filhos, esposas, tinham sido levados pelos amalequitas. E o texto diz, até comentamos sobre isso, que aqueles valentes, homens com o rosto de leão, choraram até perderem as forças. Por quê? De que adiantava guerrear aquelas batalhas e perder a grande batalha que era dentro de casa, né? O pastor Marcelo fez essas colocações. Mas nesse episódio nós vamos ver agora o caminho para esse resgate, né, pastor Marcelo? Exatamente. Porque o que mais surpreendeu quando nós conversamos semana passada é que Davi era tão inteligente para a guerra. Davi nunca perdeu uma batalha, ele tinha uma capacidade de criar estratégias, a gente podia citar diversas aqui. E naquele dia ele cometeu um erro básico, porque ele foi para a guerra e deixou a família desguarnecida, ou seja, sem uma guarnição, deixou a família vulnerável, deixou a família exposta, deixou seus filhos completamente expostos. Então o nosso tema hoje aqui é como os pais que por algum momento na vida acabou deixando seus filhos muito expostos, deixou a família muito vulnerável, indefesa, e que agora paga um preço caro por isso. Como resgatar isso? O texto texto hoje é o lema do programa, é o resgate da família. Amém. E sempre estamos atentos, porque quando ali o adversário veio, que eram os amalequitas, ele tinha dois alvos, as esposas e os filhos. São os dois grandes alvos, que é o casamento e os filhos. Exatamente. Que envolve uma batalha muito grande e que não podem ficar desguarnecidos, tanto em relação a afeto, a atenção, a tempo, a conversa, mas também desguarnecido em termos de oração, de jejum, de clamor. Então nós podíamos começar, agora já falando do resgate, da decisão de Davi. Que o texto fala de Davi se fortaleceu no Senhor. Eu acho que essa expressão aqui é onde tudo vai mudar. Tudo muda a partir dessa expressão. Exato. Você vai ler no texto, né, Douglas, a impressão é que assim, vai só descendo. É uma ladeira, nesse momento a descida para e vai começar a subir. E Davi se fortaleceu no Senhor, é o que vai mudar a história. Exato. Ele vê um cenário muito difícil e ele tinha uma alternativa e era a única saída. E nós sabemos que a única saída que nós temos é o Muito Senhor. bom. Amém. E este é o ponto fundamental para tudo iniciar uma nova história, uma história de restauração agora. E ele buscou ao Senhor. Ele foi ao profeta. Ele, depois de chorar, né, muito, até perder as forças,
Ou seja, houve arrependimento ali, houve um momento dele com o Senhor viu a sua condição e ele viu a condição dele também, que ele era um valente, não é? Mas um homem que estava sujeito, como ele fala, às mesmas paixões, não é? Nos Salmos até ele fala para Deus sondar ele, e ele viu quem era ele ali. E você vê, né, Douglas, a questão da liderança. Porque aqui é uma questão de escolha. Mas como é que a liderança é importante? Os outros homens entraram em desespero e queriam achar um culpado. E pensaram, vamos apedrejar. É que acontece muito isso nos lares. Quando você tem perdas significativas, um começa a apedrejar o outro. Mas aí, Davi, que era o líder, chama, não, nada disso. Nós vamos nos fortalecer no Senhor. E o pai é o líder. A mãe é uma liderança de casa. Cabe aos líderes da casa, não, peraí, calma aí. Vamos nos voltar para o Senhor. Vamos buscar no Senhor uma solução. Então alguém tem que ter essa consciência de que é no Senhor que vai achar a solução. E isso, na verdade, é uma escolha. Você pode acabar com tudo, Exato. você pode se deprimir, ou você pode desistir, ou você pode escolher buscar o Senhor. Fortalecei-vos em Deus e na força do Glória a seu Deus. poder. Graças a Deus. Esse é um benefício que nós, servos de Deus, temos, né? Temos o Espírito Santo. Vejam só, né? Ele suportou a dor da culpa. Então, ele passou pela dor da culpa. verdade. Né? Ele sofreu, vamos dizer, a tentativa dos apedrejamentos, ou seja, as críticas. Quem é que quer ser apedrejado? Acusações, e na verdade eram acusações até verdadeiras, né? É verdade. Mas no Senhor ele encontrou refúgio. Esse é o melhor caminho, o melhor lugar para nós estarmos, nos abrigarmos no esconderijo do Altíssimo. E aí nós vamos encontrar os elementos para essa vitória. Porque quando ele se fortalece no Senhor, qual é a primeira atitude dele? Não, chama o sacerdote. Muito bom. Eu quero ouvir o Senhor. Muito bom. Eu ouvi a mim mesmo naquelas batalhas que não eram do Senhor, mas agora eu quero ouvir o Senhor. Esse é o caminho da vitória, né? E falar com aqueles que estão assistindo esse programa, que viu seu filho ir embora, que está no mundo. Até aqueles que perderam uma esposa e que estão longe do seu marido. Faça a escolha de Davi agora. Se fortaleça no Senhor, se volte para o Senhor e vá em busca, porque o Senhor é contigo. Eu estava fazendo aqui uma observação de quando Davi chama o sacerdote para consultar o Senhor, pede que traga o éfode, devo ir. Sim. Quer dizer, quando a gente lê o texto, inicialmente a impressão que dá é que é uma pergunta tão óbvia. É como se um pai perguntasse, consultar o Senhor, eu devo cuidar do meu filho? Eu devo ajudar meu filho? São perguntas que não se fazem, na verdade, porque é um dever. Ele ir atrás das esposas e lutar por elas, era um dever, mas então por que Davi queria consultar? Senhor, devo ir? Na verdade, acho que ele não tinha dúvida nenhuma que tinha que ir. O que ele queria saber da consulta é o seguinte: tu irás comigo? Eu vou sozinho? Porque ele tinha acabado de ir na batalha sem consultar o Senhor por conta dele, a batalha que o Senhor não tinha para ele e pagou um preço muito alto. Então, na verdade, o que ele queria é isso. Senhor, porque qualquer resposta que o Senhor desse, pode ir, não, vai, ou seja, ele vai comigo. Exato. Porque a nossa garantia de vitória é no Glória a Senhor. Deus. Muito bom. Ele é Glória a que Jesus. pode resgatar Amém. casamentos e filhos. Glória a Deus. E é bom nós reforçarmos essa importância quando ele consulta o Senhor. Porque às vezes há muitas derrotas dentro de lares por falta de consultar o Senhor. Isso é verdade. Falta de consultar o Senhor. E nós temos um mistério, e aqui fala que era o terceiro dia. Era o terceiro dia quando ele chega à Olha. cidade. E nós temos esse mistério. Esse terceiro dia à nossa disposição. Então consulte ao Senhor todas as coisas. Ah, isso aqui é óbvio, eu não vou consultar o Senhor. Não, consulte. Porque no óbvio ali, ele consultou o Senhor. Ele sabia que ele iria. Muito bom. Mas ele queria saber, o Senhor vai comigo? Eu lembro que num programa aqui, nós abordamos o seguinte aspecto. Quando você vai consultar o Senhor, você fazer duas perguntas. Senhor, eu posso ir? Ah, você pode. Mas Senhor, o Senhor vai comigo? É diferente.
não é? E aqui estava nesse aspecto, o Senhor vai comigo, e os lares que nós estamos observando e estão assistindo, façam isso. Senhor, olha só, é simples a situação aqui, mas o Senhor vai comigo? Se o Senhor falar que não, não vai. Mas se o Senhor falar que vai, você pode ir. Agora, em busca da família, se você desejar hoje, é certo que o Senhor vai com você. Glória a Deus. Vai com o senhor, com a senhora, vai com os filhos, porque a família é esse projeto maravilhoso. E Deus não abre mão deste projeto para com as nossas vidas. E agora eles vão partir. Vão em busca dos filhos, das esposas. Os homens agora mudam, porque estavam só chorando. Então chegou a hora que precisa parar de chorar e agir. Eles estavam só Muito chorando, tá chorando. Não vai resolver, né? Ficar só Davi chorando. dá uma palavra, vamos buscar o Senhor, e aquela palavra caiu no coração de todos. Não é isso mesmo. Então vamos partir. Então deixa a dor em algum lugar guardado e vamos lutar. E aí, quando eles saem, eram 600 homens. 200 já estavam tão cansados que não tinham como conseguir. E aí o Douglas usou uma expressão que era o seguinte: não era hora de parar. A expressão, quando eles vão partir, né, ele pergunta se eu posso perseguir. Ou seja, não seria um trabalho fácil. Porque os inimigos estariam indo à frente, ele teria que perseguir, era uma busca. E até chegar à vitória, há um percurso. Né? Vou resgatar minha família. Quanto tempo vai durar isso? Vai durar um dia, uma semana, um ano? Existem esposas que lutam pelo seu lar há quantos anos? Né? Então eu vou perseguir, ou seja, eu não posso desistir, mas neste caminho longo, alguns se cansam. É natural se cansar. É verdade. Não é um demérito se cansar. Mas há um ribeiro, né, pastor Guilherme? Ao Ribeiro. Há um lugar que nós podemos passar. E nessa expressão, já passo por ia falar do Ribeiro, mas a expressão que o Douglas falou foi muito boa. Não há nenhum desmérito em cansar. Exatamente. Eu me lembrei de uma expressão, né? Até os valentes se cansam. Sim. Muito bom. Que é inspirado em Davi. Exato. Quando Davi já estava muito cansado e não podia a guerra. Né? Não são só os fracos, não. Não são só os infiéis, não são só os carnais. Os valentes cansam, porque família traz um desgaste muito grande, porque é uma coisa que você ama tanto. Mas pode-se buscar no Senhor um refrigério. E aí está a parte, como a palavra tem detalhes, nada é por acaso. Por isso tem que, às vezes, investigar. Porque o negócio de Deus é encobrir. E do homem é descobrir, né? Eles passam por um ribeiro aqui, você lê o texto e passa despercebido. O que esse ribeiro significava, Guilherme? Esse ribeiro de Besor, né, aqui, ele fala de um local de refrigério. Quando a gente se refere a ribeiro, nós lembramos, eu acho que é fato, igual as crianças, né? Quem é o ribeiro? As crianças. Jesus é o ribeiro. E Douglas falou sobre a profecia, né? Você recebeu uma bênção, você tem uma profecia. Sobre as famílias há uma profecia de resgate, de restauração, de bênção de Deus. Mas, às vezes, da profecia até o cumprimento dela, há um tempo, há um caminho. Mas nós, neste caminho, temos um ribeiro que nós vamos passar por ele, nos refrigerarmos. E ele falava, esse ribeiro ele tem esse significado de frescor, de refrigério. E naquele ribeiro foi que os homens se fortaleceram para vencer a batalha. Glória a Deus. Então, às vezes o ribeiro, você recebeu uma promessa, você sabe que Deus... E às vezes o ribeiro é o culto. Amém. Você vai lá e se refrigera. É uma visita, né? É uma visita, é um louvor que você ouve, é um dom espiritual. E esse é o nosso ribeiro, onde nós nos refrigeramos, onde a palavra traz o renovo para nós, né? Traz alegria. Então, o ribeiro ali foi fundamental, como o pastor falou, a palavra ela tem os seus mistérios. Né? Glória a Deus. Eles saem, mas tinha que passar pelo ribeiro. E o ribeiro justamente antes do resgate. Exato. Da força. Chegamos a um ponto agora, enquanto eles chegam no arraial dos amalequitas. Eles estavam em festas. Estavam festejando, se ouviu danças, né, as músicas, os sons festivos. Eles estavam celebrando o despojo, porque eles haviam conseguido prender, levar cativo os filhos e as filhas daqueles servos do Senhor.
Então isso aqui traz uma realidade espiritual muito grande, muito séria, da batalha espiritual que existe. Quer dizer, tudo que os amalequitas, tudo que ali que os adversários, o adversário queria de Israel, para ele era uma festa. Olha, estou aqui tô presa com a esposa daquele valente, com a filha daquele outro valente. Quer dizer, ele quer fazer festa com os nossos filhos. Olha, tirei a filha de um pastor. De Davi, Ó, né? de Davi, você imagina, ó, consegui aqui o filho de um diácono, consegui aqui um instrumentista da igreja. Então as festas do adversário de Israel é conseguir levar cativo os que são do Senhor. E um ponto importante, assim, que tudo é um ensino da palavra, porque não era comum, era muito comum eles matarem tudo, porque essas crianças cresceriam. Por que eles matavam as crianças? Porque a criança ia crescer, lógico, com um sentimento de muita oposição àquele. Então eles manteram vivo, porque era como se fosse um troféu que eles queriam manter. Então, agora nós cremos que aconteceu isso aqui, né, Douglas, que o Senhor entrou através de Davi, daqueles 400 homens, e acabou com a festa. E se a gente for ver bem, a festa vai mudar de arraial. Glória a Jesus. Ela vai voltar para o arraial do povo do Senhor, né? Aleluia. O Senhor transforma o choro em glorificação. É verdade. Ele troca o espírito angustiado por vestes de louvor. Graças a Deus. Então, esse é um dos grandes benefícios de servir a Deus, saber que o Senhor é aquele que nos faz glorificar. Ele nos traz os dias de alegria. Graças a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Então era o momento em que o Senhor ia conceder vitória a Davi. Mas para ele conceder essa vitória a Davi, ele teve que buscar o Senhor. Ele teve que partir, ele teve que tomar uma decisão, teve que seguir em frente, né? Então agora é o momento da glorificação, em que o Senhor ia conceder a vitória completa do resgate. É uma grande alegria, né, pastor? Muito grande. Quando nós vemos uma família sendo restaurada. Ah, é uma alegria para o grupo de assistência, alegria para a igreja, o esposo que se converteu, o filho que voltou, a filha que foi liberta. Que maravilha. É um dia de grande festa no meio da igreja, aquela reunião do grupo de assistência, aquela família completa, a resposta de oração. Muito É bom. uma grande vitória. É uma grande vitória e imagina, eu fico pensando aqui, a alegria É verdade. daquelas esposas, dos filhos, quando eles viram que Davi e os seus valentes estavam chegando. E às vezes os pais, as mães, às vezes os seus filhos podem estar fora, mas sabe de uma coisa, é uma alegria para eles quando eles observam vocês, indo ao encontro deles, um abraço. Lutando. Às vezes eles estão cativos. Às vezes eles estão ainda cativos. Mas quando você vai lá e dá um abraço, dá uma palavra no espírito, o refrigério brota no coração deles, não há aquele sentimento, eu estou esquecido, o meu pai, minha mãe esqueceu, porque o que eles tinham para pensar ali? Nós somos cativos. Será que alguém vai lutar por Será mim? que alguém vai vir lutar por nós e de repente chega o exército lá Glória a Deus. e resgata eles? Então, há um exército do povo de Deus em oração que não desiste da família. O mundo pode até desistir, mas o servo de Deus não desiste. Amém. Há um exército. E o cativeiro foi quebrado. Amém. Glória a Jesus. Que maravilha. Só essa expressão já vale Glória a tudo, né? Deus. O cativeiro dos filhos foram quebrados. E aos que estão assistindo, nós cremos nisso. Porque a palavra assim, que Jesus foi ungido para anunciar liberdade aos cativos. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela está falando não somente de um conhecimento ou de um ensino, é uma operação. A palavra de Deus é uma ação. Glória a Deus está agindo pela palavra e cativeiros vão ser quebrados. Amém. Glória a Deus. E filhos vão ser resgatados, quer dizer, a família foi resgatada. Esse é o momento que nós estamos virando. O Senhor vai resgatar a família. Amém. E aí o arraial, a festa vai mudar. Porque lá estava o choro no arraial dos israelitas e a festa no arraial dos amalequitas. O Senhor mudou. Glória a Deus. Lá foi um desespero, todo mundo correndo para qualquer lado, e o Senhor resgata e Que a maravilha, festa vai voltar para o lado daqueles que estão lutando, esperando pelo Senhor. Uma coisa interessante
que nós até encerrando já aqui, nosso tempo está chegando, é que onde tudo aconteceu foi em Ziklag. Em Ziklag quer dizer lugar de fundição, em outras versões também diz assim, lugar de derretimento, porque era o lugar onde você derretia o ferro, fundição, onde você derretia o metal, que é uma coisa muito dura, muito forte, você conseguir derreter ferro, e o ferro aqui me parece ser aqueles homens que lutavam tantas batalhas fortes, determinados, que um só vencia 800, vencia leão, mas quando a prova é na família, isso derrete até o ferro. Você se quebra, você se derrete, mas você tem no Senhor o socorro. E eles estavam, eu estou lembrando aqui, pastor Marcelo, do louvor, que diz que às vezes a gente se sente tão forte, mas nós estamos diante de um Deus que é grandioso, Glória a Deus. que é o Deus maravilhoso, Perante tua grandeza. perante a tua Glória a grandeza. Deus. Né? E Isso nós é um aí nós nos colocamos como pequenos, mas é assim que o Senhor nos quer, porque é assim que Ele nos faz vitoriosos, né? Quando nós nos dobramos diante dEle, nos voltamos para Ele, e ovelhas foram resgatadas também, Bem lembrado. que nós comentamos, né? Tudo ele resgatou. Ele resgatou tudo aqui, fala tudo, ou seja, Deus não faz a sua obra Glória a Deus. pela metade ou por medida, mas Ele faz uma obra completa de restauração. Ele restaura famílias, mas Ele restaura também ovelhas para o seu rebanho. E nós cremos que o Senhor vai fazer isso. Porque a esposa é a ovelha. Então ele resgata o filho, as esposas e as ovelhas. Ou seja, você está resgatando sua esposa e uma ovelha do Senhor. Exato. Você está resgatando o seu filho e uma ovelha do Senhor. Glória a Ovelhas Jesus. estão sendo resgatadas. A bênção é muito mais ampla, né? Não é só uma família que é restaurada, mas é a vida espiritual. O instrumentista é restaurado, Glória a Jesus. o obreiro é restaurado, né? A comunhão Graças a espiritual da família é restaurada. Olha, chegamos ao fim desse tema. Amém. Pastor Douglas, Amém. Pastor Guilherme, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Aqueles valentes, quando partiram, eles foram sozinhos, sem a esposa, sem os filhos. Era só o pai. Quantas vezes você tem sido essa pessoa que vai ao culto sozinho? Seus filhos não vão mais com você. A esposa não vai mais. Eles foram sozinhos, mas não voltaram sozinhos. Voltaram com os filhos, com as filhas, com as esposas. Continue indo à casa do Senhor, mesmo que sozinho, porque um dia você vai voltar à igreja. Todos vão estar com você, porque Deus vai resgatar a sua família. Assim chegamos ao fim. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Família, um projeto de Deus. Nós vamos encerrar agora deixando tocando louvor perante tua grandeza. Paz do Senhor a todos. Perante a tua grandeza, me sinto tão pequeno. Minha força se esvamece. O meu corpo estremece, Senhor. Tu me sustentas para eu não cair. Ergues meus joelhos, me colocas de pé. Me sinto seguro em ouvir tua palavra, dizendo: não temas, filho meu. Como homem sofri, chorei, muitas noites em claro passei, por amor a ti, filho meu, neguei minha vontade.
sinto seguro em ouvir tua palavra, dizendo: não temas, filho meu. Como homem sofri, chorei, muitas noites em claro passei, por amor a ti, filho meu, neguei minha vontade, por amor a ti, filho meu, neguei minha vontade.